Olá, tudo bom com você? Seja muito bem-vindo ao Missionário pela Fé. Eu me chamo Cauã Oliveira e estamos no nosso primeiro dia na novena de São José. Deixa eu ver aqui se eu consigo ajustar a imagem para vocês verem. Essa é a capa do vídeo também, é uma imagem linda. Eu achei linda demais. Linda demais. Eu acho essa imagem muito bonita. Uma das mais bonitas. Iremos dar início ao nosso primeiro dia da novena. Em o nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Oração de São José Operário, escrita por São Pio X. Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho. Obtente-me a graça de trabalhar com o espírito de penitência para expiação dos meus numerosos pecados, de trabalho com consciência, pondo o culto do dever acima de minhas inclinações, de trabalho com reconhecimento e alegria, olhando com uma honra, empregar e desenvolver pelo trabalho os dons recebidos por Deus, de trabalhar com ordem, paz, moderação e paciência, sem nunca recusar perante o cansaço e as dificuldades, de trabalho, sobretudo com pureza e intenção e com desapego de mim mesmo, tendo sempre diante dos olhos a morte e a conta que deveria dar do tempo perdido, todos os talentos utilizados, do bem omitido e da vã complacência nos sucessos, tão funesta a obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo a vós, imitação, ó Patriarca São José. Nossa, água estragou mesmo. Tal será a minha divisa na vida e na morte. Amém. Gente, desculpa, eu fiquei um tempo sem ler aí, piora. A leitura prática, né? Eu tô ficando sem, perdão. Primeiro dia da nossa novena. Deixa eu já adiantar aqui um pouquinho. Tá aqui. Tá. Amabilíssimo São José, que tivestes a honra de alimentar, educar e abraçar o Messias, a quem tantos profetas e reis desejaram ver e não viram. Obedente-me com o perdão das minhas culpas, a graça da oração humilde e Vou chegar mais perto. Perdão, eu não queria estragar muito o vídeo, mas vou chegar mais perto.
e confiante que toda a aliança de Deus acolhei com bondade paternal os pedidos que vos faço nesta novena e apresentai-os a Jesus, que se dignou obedecer-vos na terra. Amém. Rogai por nós, São José, por nutrício de Jesus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Aí a gente vai se dirigir lá para a página 12, aonde a gente tem a nossa ladainha. Antes da ladainha, eu irei falar um pouquinho sobre o texto que lemos, né? Compartilhar um pouquinho do texto. Se amanhã eu conseguir a outra parte, né, o outro título de ladainha, eu vou falar com vocês e a gente vai seguir. Mas por enquanto é só a de São José Operário. Novena em honra a São José Operário, tá? Primeiramente, a gente hoje está sobre o título de São José, esposo da Virgem Maria. Cara, olha, vou mentir não, esse termo é meio briguento, se eu posso dizer assim. Por quê, né? A gente pensa muito, desculpa o falatório, é porque estão conversando por telefone e a voz eleva muito, né? E eu não tô com a garganta muito boa pra querer bater com voz. Então, não dá. Peço desculpas, prometo que amanhã vai ser bem melhor. Eu irei arranjar um jeito de vedar aqui a porta do meu quarto. Entendeu? Um segundinho, já volto. Voltei. Peraí. Não. Perdoe. Errei o título. Eu já tô trocando pelo título de amanhã. Tô falando que... Ai, Jesus, misericórdia. São José, pai nutrício de Jesus, né? Aqui, vou ler o início e aí vocês vão entender um pouquinho, assim como eu também. Ó, amabilíssimo São José, que vestisse, honrai, alimentai, educai e abraçar. Então, São José vestiu Jesus, São José honrou Jesus, São José alimentou Jesus, educou e pôde abraçar. Olha, isso é algo que hoje em dia a gente vê que está complicado, né? Até mesmo dentro de casa é complicado educar, pois a mãe fala sim, o pai fala não, e aí o filho sempre leva o questionamento do pai para a mãe ou a da mãe para o pai, e aí dá a discussão, mas por que não, por que sim? Então hoje em dia está ficando muito complicado, né? Então, o que a gente quer dizer? Pensa, vamos lá, vestiu, né? Hoje em dia é tão difícil, né? Os pais ficarem juntos e quando ficam, né? Na maioria das vezes, graças a Deus, né? Ainda tem muita gente que pensa. É muito complicado. Geralmente o pai é aquele ser bruto, né? Não troca a fralda da criança, não põe uma roupa e tal.
E aí fica aquela coisa, o São José, ele foi diferente, ele vestiu. Ele vestiu, que ele honrou, ele alimentou. Aqui não disse que ele vestiu, tá, gente? Desculpa. É divertes. Que divertes. Então ele brincou com Jesus, ele alimentou, ele honra Jesus, ele educa, ele abraça, ele faz tudo aquilo que um pai deve fazer. E que um pai tem que fazer, pode fazer e pode melhorar muito. Até porque a formação de uma criança não vem só da mãe, não vem só do pai, vem do conjunto, né? Então, quando a gente para e pensa, reflete, fala, eu, né, escuto muitas das vezes, se eu estou conversando com algumas pessoas, eu falo, mas eu não pus filho sozinho no mundo, porque não sei o quê. Ou senão o cara fica, mas eu tenho que trabalhar o dia todo, e não sei o quê. E aí fica aquela discussão chata, aquele murmúrio, aquela coisa irritante. Obviamente que a gente não julga, a gente não está na pele da pessoa, mas isso nos faz pensar. Carinho, afeto, independente do cansaço, você consegue sim fazer. Trocar uma fralda, você consegue sim fazer. Vou tentar focar em mim, porque eu tô vendo que tá focando muito ali. Eu vi que tá focando em São José, meu filho. Isso, foca em mim, foca em mim. Estourou muito, né? Deixa eu ver se eu consigo focar. Isso, pronto. Então, independente do carinho, independente do cansaço, independente das coisas que aconteçam, do seu estresse, né? Você não precisa descontar em ninguém. A gente tem um perfeito exemplo aqui com São José. Ele honra, ele alimenta, ele educa. Porque a gente hoje em dia tem assim, um marido deixa o prato aqui, a gente discute, fala, por que você não pôs dentro da pia, por que você não lavou, por que isso, por que aquilo. A criança deixa o prato aqui, aí grita com a criança, você sabe que não pode, tem que pôr o prato dentro da pia. Então, e isso acontece de ambos os lados, eu só estou dando um exemplo, tá? Então são essas coisas. Então quando a gente para e pensa, né? É difícil você ver o pai alimentar e quando você vê, você fica chocado, fala, caraca, ele é tão cuidadoso, mas tem, né? O esposo de uma colega minha, ontem, eu vi ele na igreja, né? E aí eu tô vendo, ele partia pedacinho da coxinha assim, pedacinho por pedacinho, dava na boca do filho dele. O filho dele tem 2 anos. Então realmente algo que a gente não tem costume muito de ver. É algo que é diferente. Então ele alimenta o filho. Ele educa, se precisar chamar a atenção, ele vai chamar, ele não vai ficar gritando. Ele vai chamar, não pode, é feio, não faz isso. E abraçar, né? Acolher. O abraço, hoje em dia, ele quer dizer muito mais do que esse simples gesto, né? Ele quer dizer, poxa, olha, eu entendo, mas vamos tentar melhorar, vamos juntos, ou sei lá. Vou dar um exemplo aqui, meio ruim, mas é um exemplo. Não, vou dar esse exemplo não, deixa eu pensar em outro. Pronto, eu tô passando por umas tristezas. Aí do nada eu tô ali, tô parado, tô adorando, tô glorificando o nome de Cristo, e aí vem uma pessoa e me abraça assim, de repente. Isso já aconteceu de fato, por isso que eu trouxe esse exemplo. Vai lá, me abraça. E aquele abraço conforta, né? Aquele abraço aquele abraço de cuidado, de carinho. E aí você olha pra trás, muitas das vezes você conhece a pessoa nem tem
nem fala com você, mas aquele abraço de alguma forma te conforma, te deixa tal. Às vezes a gente ainda chora mais e tal. Então é esse tipo de afeto, é esse tipo de amor. É tão bonito quando a gente vê os nossos filhos brincando, a gente corre com eles, né? Eu pelo menos faço isso. Meu filho tá correndo, eu corro. Meu filho quer brincar no balanço. Eu balanço, depois ele finge que tá me balançando e assim vai. É brincar. Eu brinco de esconde-esconde sempre que eu posso, né? Então, é essas coisas. São nesses quesitos. Como eu falei, eu tô com a mente meia coisa. Mas eu espero que você tenha entendido, porque realmente é algo interessante. É algo que se a gente parar para pensar, a gente fica, caraca, se Jesus que morreu por mim na cruz obedeceu São José o honrou, quem sou eu? Quem sou eu para não seguir esse exemplo? Porque Jesus é o fruto do Espírito Santo. E esse Espírito Santo se move em mim, se move em você e se move a todos que estão à nossa volta. Assim como moveu São José com sua missão, assim como moveu Nossa Senhora, a Santíssima Virgem Maria, e move tantas pessoas. Então é esse sim que São José deu, é esse sim de acolher, de abraçar, de glorificar, de honrar, que a gente tem que seguir esse exemplo. O exemplo do cuidado, o exemplo do amor, o exemplo do zelo, da honra, da manifestação de Deus sobre as nossas vidas, né? É esse carinho que a gente tem que ter. Então iremos para a página 12. Eu vou ler direto, né? Como eu não tenho acompanhante, eu vou fazer a segunda voz. Espero que amanhã eu tenha acompanhante. Se Deus quiser, eu faço pergunto minha mãe se ela quer participar. Faço não pergunto minha mãe se ela quer participar. Iremos dar início. Aí a gente só não vai ter mais esse telão roxo. E talvez não vou conseguir botar a imagem. Mas tirando isso, o restante a gente consegue. Então vamos lá. Ladainha de São José. Para finalizar. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São Miguel, Arcanjo, rogai por nós. Santos anjos de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Tá aqui. Desculpa, tá, filho? Zeloso defensor de Jesus Cristo,
rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelialíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu-o Senhor de sua casa e fei-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vós pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra, como protetor, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Antes da oração final, darei alguns avisos. Vocês acompanharam aí na ladainha de São José, que São José tem bastante títulos, e alguns desses títulos, né, eu não tenho como falar de todos, mas alguns desses títulos eu irei estar falando durante a partir das todas as terças e sexta, sempre após o terço das terças e após o terço da misericórdia às sextas. E todo último sábado do mês eu irei falar, né, sobre alguns pedaços que está aqui no meu quadro. Irei falar alguns, né? A gente irá falar sobre convívio, sobre amizade, coração, aliança, perdão, amor, angústia, tristeza, felicidade, motivação, esperança, louvor. Então, todo último sábado do mês teremos alguns temas. Teremos um tema, né? Será o tema
do vídeo pra gente falar sobre, tá? Já falei que terça temos terço. Também já falei que falaremos sobre alguns títulos de São José. No caso, a gente só irá falar durante esse mês, né? Então seremos 6 encontros, eu acho. Então 6 encontros que falaremos sobre São José, sobre alguns títulos de São José. Todo ano, se Deus quiser, teremos a novena de São José. E aí sim a gente continuará falando, né? Então não tem necessidade de eu falar tudo, porque ao longo do ano também iremos falar algumas coisas, é só para não adiantar. Temos aos domingos terço, às terça terço, às sexta também temos terço, todo último sábado. E terça e sexta, após os terços ou antes do terço, falaremos sobre alguns títulos de São José. Então, eu acho que já foram todos os avisos, eu acho que não precisa. Ah, é. Não, eu desisti mesmo. Então, oração final para a gente poder nos despedir. Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Eterno Pai, obedecido pelo Verbo encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria, louvo e bendigo a Santíssima Trindade pelo privilégio e méritos com que vós enriqueceu. Sois poderosíssimo e jamais se ouviu dizer que alguém tenha reconhecido a vós e fostes por vós desamparado. Sois o consolo dos aflitos, o amparo dos números. Misérios e os advogados dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paterna e quem vos invoca com filial confiança e alcançai-me as graças que vos peço nesta novena. E eu vos escolho por meu especial protetor, sede, depois de Jesus e Maria, minha consolação nesta terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu Pai solícito em todas as necessidades. Obediente-me, finalmente, como coroa dos vossos favores, uma boa e santa morte na graça de nosso Senhor. Amém. Então a gente foi página 12, 13 e 14, né? O inicinho da 15.
temos aqui a oração de São José Operário pelos trabalhadores e pelos desempregados. Então você, assim como eu, né, se encontra desempregado, eu não vou ler, né, vou ler no particular. Você vai encontrar essa oração no folheto 15 e 16. Ela é uma oração um pouquinho grande e a gente irá fazer essa oração amanhã. A gente vai fazer amanhã. Hoje finalizamos com a oração final e amanhã a nossa oração final vai ser pelos trabalhadores e desempregados. Tá? Até amanhã.